é 1 Coríntios 1, 17, que diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ele diz aqui que porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ele foi enviado por Cristo para evangelizar, ou para pregar o evangelho, porque poderia ser assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho, pregar o evangelho de Deus. Não foi uma coisa que Paulo escolheu por ele mesmo. Deus teve que mostrar para ele o evangelho e enviar ele para pregar o evangelho. Depois que Deus o revelou, então ele pôde também fazer a sua decisão. Como ele mesmo disse: nada decidi saber entre vós a não ser Cristo e este o crucificado. Ele diz aqui: para pregar o evangelho não com sabedoria de palavras humanas, sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se torne vã. Então a gente vê aqui que a cruz de Cristo é o miolo do evangelho, está no centro aí do evangelho. Para mim, irmãos, é uma alegria grande demais sempre estar de novo aqui, reunidos com os irmãos nesse local singelo, singelizado. O que eu quero dizer com singelo? Uma coisa que não tem muita badalação, não tem programação humana, não tem direções de homens, mas fazemos isso na dependência de Deus e na direção absoluta do Espírito Santo, porque Ele é quem dirige tudo no culto. Então a minha alegria, irmãos, é poder conversar com os irmãos todos os domingos aqui sobre o significado do evangelho. Você escutou o que Paulo falou, né? Que ele foi enviado para pregar o evangelho. E nós estamos aqui domingo após domingo para estudar o evangelho, para ver o significado do evangelho para a vida de cada um, e não só de cada um, mas também no sentido coletivo. O que esse evangelho significa para nós? Eu não tenho outro objetivo, não tenho outra finalidade. Eu não estou procurando qualquer tipo de popularidade, não me interessa isso. Eu não estou procurando a mínima aceitação, o mínimo reconhecimento por parte de ninguém. Meu interesse é o evangelho, estudar o evangelho com singeleza de coração. Os irmãos sabem o que é singeleza de coração? Vocês sabem o que é a palavra singeleza? A palavra singeleza significa singularidade de Cristo, viu? Significa, singeleza de coração significa nós queremos somente Cristo e nada mais. É levantar o Senhor somente no nosso coração. Ele é o único Senhor no nosso coração. Isso é a palavra singeleza. Usam o nome evangelho
para anunciar um monte de porcaria, para fazer negócio nesse nome, para lucrar nesse nome. Então, irmãos, usa esse evangelho para anunciar os anúncios e os editos do inferno, e não a boa nova de Deus. Promove-se nesse nome uma grande mentira, irmãos, que tem condicionado as pessoas a uma cultura religiosa perversa, onde a presença do diabo é mais presente do que Deus. O que você está dizendo? Sim, senhores, se esses crentes vivem confessando suas invejas, seus pecados, suas mentiras nas igrejas o tempo todo, e dizendo que não tem jeito de se libertar disso, então a presença que está aí é muito maior, é a do diabo, onde o pecado, irmãos, tem mais força do que a graça libertadora de Deus, porque se não é liberto nunca, Jesus não pode libertar radicalmente do pecado e totalmente. Um evangelho que tem arrastado muita gente para as igrejas, mas sem a troca de natureza, irmãos. Se convertem, é coisa do homem, mas a natureza continua ali, continuam seguindo os seus rituais, os seus signos religiosos, mas a natureza perversa está ali dentro, nunca saiu, nunca saiu. O que é o evangelho, irmãos? O evangelho é a boa nova de Deus, a boa nova que Deus guardou em segredo, em mistério com Ele, desde antes da fundação do mundo. A gente tem estudado bastante isso, mas agora Ele revelou, e nós sabemos, irmãos, que o evangelho é Cristo crucificado, crucificado com a gente. É Cristo crucificado e nós crucificados com Ele, porque Ele nos crucificou com Ele. É Cristo ressuscitado e nós ressuscitados com Ele. E nessa ressurreição acontece algo maravilhoso, que é o alvo de Deus para nós, que é a vida de Deus, a vida divina, a vida de Cristo em nós. É Cristo em nós, irmãos. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo resume tudo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive em nós, irmãos, é Cristo. É por isso que Paulo falou, por isso que ele disse assim: Cristo nossa vida. Foi por isso que ele disse: o meu viver é Cristo. É Cristo, irmãos. Esse é o alvo de Deus para nós. João 10, versículo 10. Vamos ler esse texto. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vejam bem, irmãos, se tem uma coisa que Deus faz questão de nos suprir com ela, é a sua vida. É a sua vida. Para suprir-nos da sua vida, foi o motivo pelo qual Cristo veio. Vocês viram o texto. Jesus Cristo veio, se fez homem, foi para a cruz, nos atraiu para Ele, morreu, nos fez morrer com Ele, nos levou a morrer com Ele para o pecado, ressuscitou. Foi o Pai que o ressuscitou seu Filho, e ao ressuscitar seu Filho,
nos ressuscitou também, juntamente com o seu Filho, nos dando a vida dele. E ele fez tudo isso, irmãos, para que nós ganhássemos a vida. Vocês viram nesse texto que Jesus tem uma missão singular. Uma missão singular. Ele disse assim: eu vim para que tenham vida. É uma missão singular, irmãos. Ele não tem duas missões. Ele não veio com dois objetivos. Ele veio com um objetivo só, uma única missão: nos conceder a vida dele, nos trazer a vida dele, que só pode ser por meio da nossa morte com Cristo e ressurreição com ele. Jesus, ele curou, ele fez tantas outras coisas, mas nada disso era a sua missão. A missão de Jesus é única, é uma só: dar-nos a sua vida, e vida em abundância, né? Ele diz aqui: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra abundância é como aquela senhora que esqueceu o balde debaixo da torneira aberta, porque ela queria encher o balde, mas ela esqueceu o balde ali sob a torneira aberta e saiu, foi andar. E quando ela chegou à tarde, então aquele balde estava cheio, transbordante, mas milhares de balde de litros de água já havia sido derramado naquele balde e continuava derramando. É assim a vida abundante. A torneira da vida de Cristo está aberta. Por isso que é em abundância, em nós, dentro de nós, viu? Ó, crente em crise, para mim, irmãos, eu entendo o crente sofrendo, porque a gente sofre mesmo, irmãos. Acontece tantas coisas terríveis e a gente tem um grande sofrimento e faz parte. Mas crente em crise, eu estou em crise com a vida espiritual. Ah, meu irmão, você não conhece a vida abundante que Jesus veio trazer. Ela não é a sua vida, ela não está operando em você, jamais esteve. Agora presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Se a missão de Jesus é única, se ele foi enviado para o Pai para nos trazer vida, como ele disse em diversas ocasiões, e para ele nos trazer vida, ele teve que ir à cruz do Calvário, morrer, nos fazer morrer, para que ele pudesse viver em nós a sua vida, porque essa vida é Cristo. Cristo é essa vida em nós, e Cristo vive essa vida em nós, que é a vida dele. Então, se essa é a missão de Jesus, irmãos, no que é que nós temos que crer? Nós temos que crer em uma coisa só, irmãos. Nós temos que crer na missão de Jesus, nessa vida em que ele veio trazer para nós. É nisso que temos que crer. Romanos, eu vou pedir para ler esse texto para a gente entender uma palavra que é que é entendida de diversas maneiras por várias pessoas aí nesse texto. Primeiro Romanos 6, versículo 3 e 4, e depois nós vamos para Colossenses 2, 12 e 13. Mas primeiro vamos ver Romanos 6, 3 e 4. Sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados somente pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim temos nós também em unidade de vida. Está falando de um batismo que não é água. O ambiente desse batismo não é água, é Cristo, e é a morte de Cristo. Está falando da atração, irmãos. Está falando de quando Cristo nos atraiu. Está falando da nossa identificação com Cristo na cruz, da identificação no sacrifício de Cristo.
Então vamos ver Colossenses 2, 12 e 13. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus que nos ressuscitou dentre os mortos, enquanto vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as ofensas. Viram, irmãos? Esse texto então começa dizendo no verso 12: tendo sido sepultados juntamente com Cristo no batismo. Olha, está no passado. Tendo sido, não é uma coisa que vai acontecer com você quando você crê e pede o batismo das águas. Não é, é uma coisa que já aconteceu, embora o batismo nas águas também é ensinado na palavra, mas tem um outro sentido. Então, irmãos, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, o batismo aqui é sua morte com Cristo na cruz, irmãos. Batismo aqui é a identificação sua com Cristo na cruz, é a introdução sua em Cristo Jesus na cruz do Calvário, feita por ele mesmo. Então diz que tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual, isto é, em Cristo, fostes, também está no passado, ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí o verso 13 ele diz: vos deu vida juntamente com ele. Não é no batismo das águas que nós ganhamos a vida de Cristo, não. Não é quando você desceu as águas ou alguém derramou água na sua cabeça que você ganhou a vida de Cristo. Muitos de vocês foram batizados e continuaram ímpios do mesmo jeito até o dia em que ouviu o Evangelho e foram regenerados. Comigo foi assim. Mas quando o Evangelho foi revelado para mim, que eu morri com Cristo, eu admiti esse batismo de morte, aí mudou. Foi aí que mudou, e não antes. Você pega Colossenses 3, o verso 1. Vamos fazer uma comparação aqui. Portanto, se já ressuscitados por Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha, irmãos, no verso 12, 12 e 13 aqui diz: fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja bem, o Pai, pelo seu poder, pelo seu Espírito, foi lá ressuscitar seu filho que se encontrava realmente morto no fundo daquela sepultura. Poder imenso. É o poder de Deus indo lá para recolher os restos mortais do seu filho e o ressuscitar. Poder imenso. Por isso que diz aqui, foi o poder do Pai que foi lá ressuscitar seu filho no fundo daquela sepultura. Ninguém pode negar este poder. É chamado de a suprema grandeza do poder pelo apóstolo Paulo, que diz que Deus exerceu a suprema grandeza do seu poder ressuscitando-o dentre os mortos. Você acha que foi no milagre transformando a água em vinho ou qualquer outro? Não foi. Foi o poder que ressuscitou Jesus. Agora preste atenção, olha o que diz aqui, fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, você precisa crer neste poder
que ressuscitou Jesus, que este mesmo poder ressuscitou você com Jesus. Por isso que é pela fé. Por isso que nem todo mundo experimenta esta vida. Se você crê que Jesus ressuscitou, apenas você vai para o inferno crendo que Jesus ressuscitou. Mas se nós crermos que o Pai, ao ressuscitar seu Filho, nos ressuscitou com Ele, dando-nos a vida dele, então estamos salvos. É aqui que está. Mas no versículo seguinte, lá de Colossenses 3:1, diz que se ressuscitastes com Cristo. Esse ressuscitou com Cristo, irmãos, vem trazer para nós a coisa mais preciosa, que é a vida de Deus em nós. É Cristo em nós. Esse ressuscitou com Cristo veio trazer a soma, a essência de toda a revelação de Deus, de toda a revelação das Escrituras para nós, que é a vida de Deus em nós, que é Cristo em nós. Então eu digo para você, enquanto você não chegar a este alvo, a este ponto, você não poderá estar satisfeito, e Deus também não, porque o alvo dele é o seu Filho em cada um de nós. Cada um de nós. Imenso privilégio, irmãos, aquilo que eu tenho sempre dito aqui, imenso privilégio, poder ser escolhido por Deus para o seu Filho viver em nós, seu Filho estar em nós. Tesouro precioso. Esse é o tesouro, é a nossa riqueza suprema. Não existe mais nada. Segundo aos Coríntios 4:7 vai falar desse tesouro, dessa riqueza suprema. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o verso 10: trazendo sempre por toda parte a glorificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Está vendo? Eu vou repetir a leitura aqui. Temos, porém, este tesouro. Irmãos, tesouro aqui é a vida de Cristo. É Cristo dentro desse vaso de barro que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí o outro verso diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que está mostrando aqui, irmãos? Mostra aqui que Ele nos fez morrer no seu corpo, para que a sua vida fosse manifestada em nós, fosse manifestada em você. O tesouro é a vida de Cristo. O vaso de barro somos nós. Cristo dentro de nós. Eu já descobri esse tesouro. Você já descobriu esse tesouro? Eu já. Conta-se que na Índia, tempos passados, uma família muito pobre, que vivia miseravelmente, tendo necessidade de tudo. Ela morava em um lugar bonito, e no terreiro da casa havia uma árvore enorme que fazia uma sombra, e próximo daquela árvore havia uma pedra grande, e eles sentavam naquela pedra. Durante anos eles sentavam naquela pedra para descansar à sombra daquela árvore.
Mas um dia, irmãos, eles venderam aquilo ali por uma ninharia para alguém que iria fazer uma construção ali, uma grande construção. Aí o cara mandou o trator potente com as suas lâminas, e o trator começou a arregaçar tudo, destruir tudo. Chegou naquela pedra, também removeu aquela pedra do lugar, e quando removeu a pedra, descobriu que debaixo daquela pedra havia um imenso tesouro, um tesouro muito grande que alguém havia escondido ali. Veja, irmãos, aquela família sentava em cima do tesouro, mas não experimentava do tesouro, não conhecia o tesouro. As outras pessoas saíram faceiras, contentes. O cara que descobriu o tesouro, mexeu com ele, ganhou muito dinheiro, mas aquela família viveu na miséria. Espero que isso não aconteça com nenhum de nós, que tenhamos um tesouro maravilhoso aqui, mas esteja escondido de nós. Possamos até falar do tesouro, até falamos dele, mas não conhecemos o tesouro. Porque quando a gente não conhece o tesouro, irmãos, a gente não dá bola para ele, a gente não liga para ele. Mas eu dou muito valor a esse tesouro. Eu peço ao Espírito de Deus, me dá inteligência para avaliar o tesouro que está dentro de mim. E isso mexe comigo, irmãos, mexe com as minhas emoções, mexe com as minhas amizades, com o meu relacionamento com vocês, viu? Mexe, porque o valor é imenso demais, é muito grande. Você é assim, todo mundo é assim. Quando você vai buscar o carro novo, você comprou um carro novo e avisaram que o carro chegou, e é um carrão. Aí o cara vai buscar o carro, você acha que ele volta sisudo? Você acha que ele volta de que jeito? Ele volta contente. Ele vai mostrar o carro dele para os amigos, vai ficar faceiro. Você fica faceiro até com o celular que foi lançado, que você comprou. Olha meu celular, como é bonito. Com o aparelho de TV que você comprou, com a cozinha nova. Você fica contente até com a roupa nova que você comprou. E esse tesouro que está dentro de nós? Não mexe? Não muda? Você não dá bola para ele? Lembra que eu contei da história? Aquele tesouro foi descoberto porque o trator passou e foi destruindo e foi arrasando. Entende, irmãos? Com Deus é a mesma coisa. Se Deus não mandar o seu trator com as suas lâminas afiadas para passar sobre você, para remover o que impede esse tesouro aparecer, a cruz do Calvário, para remover a sua vida, que é a que impede você não só de enxergar esse tesouro, mas de experimentar o tesouro, que é a morte, nós não vamos poder experimentar. Irmãos, a pessoa de Cristo em nós é o alvo de Deus para nós. E o nosso alvo, irmãos, tem que ser a pessoa de Cristo em nós. Cristo é tudo em nós. Esta vida de Cristo é operante, atuante, ela é dinâmica. Dinâmica aqui significa ela é poderosa, ela é execuível, irmão. Significa que ela se realiza por si só, ela acontece por si só, ela se cumpre em nós. Cristo é factotum em nós. Você sabe o que é um factotum? Vou dizer para vocês o que é. É um indivíduo incumbido de todos os negócios de outrem. É aquele que se julga ou mostra capaz de fazer tudo, de resolver tudo. É a pessoa indispensável, aquele que se ocupa de tudo. É o faz tudo. Cristo realmente é o faz tudo, irmãos. Ele é o faz tudo. Ele não faz um pouco de cada coisa, ele faz tudo mesmo. Olha,
Quer saber o que é o amor? Vocês querem saber o que é o amor? Veja Jesus amando, irmãos. Quer saber o que é praticar a justiça? Veja como ele pratica a justiça. Quer saber o que é santidade? Olhe para a vida santa de Jesus. Quer saber o que é pureza? Veja como ele é puro, irmãos. Quer saber lidar com os inimigos? Veja como Jesus lidava com os inimigos. Quer saber como lidar com o mundo? Veja Jesus lidando com o mundo. Quer saber lidar com o dinheiro? Você não sabe mexer com ele? Então veja Jesus lidando com o dinheiro. Quer saber como tratar as autoridades? Olhe para Jesus tratando as autoridades, irmãos. Quer saber como lidar com o inferno? Olhe para Jesus, como é que ele tratou o inferno. Você quer saber o que tem valor e o que não tem nesse mundo? Olhe para Jesus, o que ele se importava e o que ele não se importava. Está entendendo, irmãos? O que eu estou dizendo para vocês aqui? Estou dizendo para vocês aqui que Jesus vive em vocês, a sabedoria vive em vocês, a bondade vive em vocês, o poder vive em vocês, a santidade vive em vocês. Não é uma doutrina, é uma pessoa. É Ele. A humildade vive em vocês, a coragem vive em vocês. Primeiros Coríntios 4:15. Porque ainda tivesse 10.000 anos de Cristo, não teríeis contudo os pais, porque eu pelo Evangelho gerei Jesus Cristo. Irmãos, essa expressão aqui, pelo Evangelho vos gerei em Cristo. O Evangelho em Cristo. O que é esse Evangelho em Cristo que gera? O Evangelho em Cristo é a nossa morte com Cristo, nossa ressurreição com Cristo, irmãos. Nossa vida velha foi removida na cruz, e na ressurreição a vida de Cristo foi gerada em nós. É disso que está falando aqui. E só o Evangelho tem esse poder. E quando o assunto é gerar, porque aqui você está vendo que pelo Evangelho eu vos gerei. Está vendo a palavra gerar? Gerei. E quando o assunto é gerar, tem que haver uma internalização, irmãos. Isso é importante, presta atenção. Quando o assunto é gerar, tem que haver uma internalização. O elemento que vai gerar tem que internalizar. Até mesmo na fertilização artificial, tem que fertilizar lá dentro. Você sabe qual é a diferença do ovo de galinha de granja e do ovo de galinha caipira? Sabe qual é a diferença? Irmãos, os ovos de galinhas de granja não chocam pintinhos. Sabiam disso? Ou pintainhos. Ocorre que você compra ovos no supermercado, aqueles que vocês vão comprar bonitos lá, ovos de granja que a gente chama. Você na realidade não está comprando ovo, você está comprando óvulos de galinha. Não é um ovo de galinha, é óvulos. Serve para alimento, mas não serve para chocar. Não tem vida nele, não tem fertilização dentro dele. Sabe por quê? Faltou o galo. O galo precisa cobrir a galinha para fertilizar o ovo, para aquele ovo, quando a galinha botar o ovo está fertilizado, tem vida dentro dele. E aí é uma beleza, irmãos, é lindo demais. Ela fica 21 dias lá, e a vida que está ali dentro, que não tem no outro ovo, vai gerando, vai se manifestando, vai se formando. De repente, você escuta ele piar dentro do ovo, e ele mete o bico, quebra a casca, e ele sai, e continua crescendo, porque é vida, irmãos. Agora tem o ovo gouro, é aquele que o galo não fertilizou direito, a fertilização não foi suficiente.
Você é o quê? É um ovo de granja? Ou você ouviu o novo nascimento e gorou? Ou você é um ovo que tem vida, e essa vida está crescendo em você, e cada dia cresce mais, e não tem quem segure ela. Irmãos, eu quero dizer para vocês é que esse evangelho que a gente está pregando aqui, ele tem que entrar em você, ele tem que entrar no seu coração, para ali dentro gerar. Se ele ficar só nas aparências, se ele ficar só por fora, não vai acontecer nada. Agora, o que acontece, irmãos, nos nossos dias, principalmente, é que as pessoas não querem mais ouvir o evangelho. O evangelho produz uma coisa que Paulo chamou de comichão. Sabe o que é comichão? É umas picadas que dá, uma coceira que dá, é insuportável, é uma sensação horrível, é causado por sarnas ou por outras doenças alérgicas, infecções, picadas de inseto, causa esse negócio. Paulo está dizendo que o ouvido das pessoas, o evangelho causa essa urticária, entendeu? A pessoa fica inquieta, irmãos, não quer, só quer ouvir oratórias bonitas, quer ouvir oratórias religiosas. Quando uma moça chegou para um pregador do Novo Nascimento e disse assim: eu não gostaria que o senhor pregasse na minha festinha de aniversário. O senhor não se incomoda de eu chamar outro? Ele disse: não. Mas por que eu não posso pregar na sua festa de aniversário? É porque a sua oratória é muito rústica, é muito rude, e os meus amigos que vão estar lá, eles vão ficar incomodados, eles vão ficar escandalizados com isso aí. Entende, irmãos? O evangelho produz isso. Eu acho que eu sou assim como esse pregador. Tem que dizer que tem que morrer, que tem que decepar o coração, que tem que remover o velho homem, que tem que tirar os seus pecados, tem que crucificar a sua vontade, tem que te matar. Então é duro. O evangelho é a nossa morte, a ressurreição com Cristo. A boa notícia de Deus, irmãos, é que eu morri com Cristo para o pecado, para que Cristo vivesse em mim. Em Cristo lá na cruz eu morri para ganhar a vida dele na ressurreição com ele, com uma única garantia de vida eterna, irmão, de salvação eterna, não há outra. Eu tenho certeza absoluta de que preguei o evangelho aqui hoje